Depois de passar horas pesquisando, fazendo roteiros, entendendo um pouco mais sobre como automatizar tarefas, você começa a pensar, pô, eu não acho que a inteligência artificial vai me ajudar nisso, eu não acho que isso realmente possa ser algo de interessante para o meu negócio, e aí você chega nesse vídeo, com a esperança de que o Cloud Cowork ele possa te ajudar. E nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como, nesse curso completo sobre Cloud Cowork, você vai conseguir automatizar muitos pontos do seu trabalho para ajuda com a inteligência artificial. E para você que não me conhece, meu nome é Christian, eu tenho 23 anos, tenho uma empresa chamada Power AI. Aqui a gente ajuda outras empresas, principalmente a chamar a atenção com inteligência artificial, integrando todos esses modelos para a criação de conteúdo e para chamar a atenção. Então aqui você vai ter todo esse conteúdo voltado para isso. É um lugar que eu espero que você se sinta confortável. Então hoje o contexto de 2026 ele é único. As empresas e as redes sociais elas viraram o jogo nesse sentido para a quantidade. Hoje toda rede social quer que você poste o máximo que você consiga, obviamente tendo uma qualidade, mas para você competir com grandes players do seu mercado, para chamar atenção, caso você seja uma loja, caso você seja um restaurante, caso você seja um infoprodutor, você precisa chamar a atenção das pessoas e nada mais simples do que utilizar a inteligência artificial para conseguir fazer isso, gerando roteiros, gerando pesquisas, gerando tudo que você quer nesse sentido para poder progredir nessa parte. E esse é o contexto de 2026, de todo mundo estar numa competição de alto nível e você pode utilizar inteligência artificial para se diferenciar e nivelar o jogo. Então a inteligência artificial já está num nível em que nós saímos de simplesmente ser um chatbot que você pergunta coisas específicas e ele te responde. Hoje em dia a inteligência artificial já consegue fazer trabalhos complexos, como eu vou mostrar aqui, e o Cloud Cowork ele entra dentro desse contexto, onde você consegue automatizar tarefas, criar rotinas para ele rodar dentro ali da sua máquina e fazer os trabalhos para você. Então, o Cloud Cowork ele se diferencia um pouco do Cloud Chat. Eu vou te mostrar aqui a diferença, por exemplo, no aplicativo. O Cloud Chat ele vai estar aqui, você consegue ligar ferramentas nele, dar contextos, etc. Mas ele sempre vai estar preso aqui dentro desse ambiente, te gerando respostas quando você pergunta ele. Já o Cloud Cowork, ele vai estar aqui em um ambiente diferente e ele já tem aqui até umas especificações que a gente vai passar por esses pontos. Primeiro, a questão dos modelos. Segundo, a questão de quão ágil e quão seguro você quer que ele atue. Por exemplo, sempre que ele vai fazer alguma coisa, você leia o que ele quer fazer para você permitir. Ou se você se sente confortável de ele fazer tudo enquanto você vai fazer outra tarefa. Tem aqui guidelines específicas de segurança. Então, é um produto que a Anthropic está trabalhando muito, que se diferencia completamente de um chatbot. Nós chamamos esse tipo de estrutura de LLM agêntica, ou seja, uma inteligência artificial que vai fazer coisas para você. Então, no final dessa aula aqui, você vai entender como configurar o Cloud Cowork, você vai sair aqui com todas as anotações possíveis sobre como configurar o ambiente, como utilizar, como saber utilizar skills, MCPs, utilizar no seu contexto, criar automações e assim por diante. Esse treinamento aqui foi feito principalmente para quem está zerado, quem não entende nada de IA e quer começar a aprender. E para você que já entende um pouco mais, já utiliza o Cloud Cowork, eu também acho que vai ser de grande valia, porque você vai conseguir tirar insights aqui que muitas vezes você não sabia. Então, dados os avisos dos contextos necessários, nós vamos para a nossa primeira parte aqui do nosso mini curso completo de Cloud Cowork, que é o que de fato diferencia o Cloud Cowork do Cloud AI e do Cloud Code com exemplos práticos. Então a gente vai para a prática aqui. Qual é a diferença concreta entre o Cloud AI, o Cloud Chat e o Cloud Cowork? A primeira diferença clara é que o Cloud Chat ele está mais voltado para o usuário comum. Tanto que a única forma de você utilizar o Cloud Cowork e o Cloud Code é baixando o aplicativo da Anthropic para que o Cloud Cowork e o Cloud Code eles tenham acesso ao poder computacional do seu próprio computador. Eu sei, isso parece um pouco bizarro, mas a única forma de você conseguir utilizar os dois é fazendo isso, porque assim a Anthropic consegue fazer uma estrutura específica dentro do software deles que, ao utilizar uma sandbox, que é basicamente um caminho seguro ali, eles conseguem gerar comandos ali dentro do seu terminal para fazer determinadas coisas e assim automatizar trabalhos.
Por isso que dentro do Cloud Code e do Cloud Cowork você tem as opções de perguntar antes de agir e agir sem perguntar. Porque essas ferramentas foram criadas primeiramente para geração de código. E a geração de código, ela obviamente gasta muito mais token, etc. E você precisa gerar comandos ali, ficar testando seriamente ali o código e assim por diante. Então, é muito por conta disso que eles colocam esses pontos aqui e, obviamente, para você poder conferir e tal, para ver se a inteligência artificial não está fazendo uma coisa que não é o que você queira, né? Outro ponto também que é diferente é que o Cloud AI ele está preso ao contexto e memória do chat. Então, se você envia alguma coisa dentro dessa sessão aqui que é nova, é muito diferente de você enviar uma sessão específica aqui em outro chat. Muitas vezes ele não vai lembrar porque são sessões completamente diferentes. Enquanto dentro do Cloud Cowork você pode configurar uma pasta específica, por exemplo, essa pasta aqui que eu tenho, eu vou permitir aqui e vou utilizar ela. Se eu falar para ele ler toda a especificação dentro dessa pasta, ele já vai ter o contexto que está dentro ali da pasta, etc. Eu não preciso me preocupar em ficar gerando e enviando as mesmas mensagens e tal, porque ele já tem acesso a todo aquele contexto que eu estava trabalhando. Então você vê que é uma opção muito mais concreta e muito mais completa também para você trabalhar utilizando o Cloud Cowork. Então o Cloud Cowork ele é principalmente para trabalhos que são do conhecimento, que você consegue automatizar, por exemplo, marketing, geração de conteúdo, etc. Muitos trabalhos da indústria também você tem que gerar relatório, então ajudaria nesse caso. E você consegue automatizar um processo interno que você tem aí, por exemplo, de colocar um relatório, etc., para aqui dentro. E 2026 é um dos momentos mais interessantes para você conseguir gerar esse tipo de coisa e utilizar esse tipo de ferramenta, porque já tem uma maturidade muito grande para você conseguir progredir nesse passo. Muitas pessoas me perguntam quão seguro é utilizar os produtos da Anthropic, etc. E eu falo que a inteligência artificial não vai agir sozinho. Ela vai agir à medida que você vai mandando coisas para ela. Então, simplesmente baixar o aplicativo da Anthropic, simplesmente baixar o Cloud Code no seu terminal, não vai surgir efeito nenhum, não vai surgir efeito prático no seu computador, etc. Simplesmente porque ela não vai agir sem nenhum input seu. Obviamente, como eu falei aqui dentro, nós temos a parte de programa, né? De você programar tarefas como rotinas, etc. Mas isso é uma coisa muito específica que foi programado justamente por você, né? Porque você pediu e tal. Então, o limite entre o Cloud Chat e o Cloud Cowork é esse. Você consegue, de fato, automatizar tarefas repetitivas e ser muito mais produtivo no seu dia a dia fazendo isso. Uma coisa que você não conseguiria no Cloud AI, no Cloud Chat, porque ele simplesmente vai perder contexto toda hora, ele não consegue se conectar a ferramentas específicas e você vai ficar muito puto por conta do contexto, que toda hora vai acabar no Cloud Chat, enquanto aqui você consegue manter um contexto infinito porque está dentro de uma pasta no seu computador e ele só vai ficar atuando dentro daquela pasta no seu computador. Então, para já colocar a prática aqui, se eu enviar, por exemplo, o que tem nessa pasta, eu vou utilizar o Sonnet aqui no esforço médio e vou enviar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai analisar o que tem dentro dessa pasta, além de continuar progredindo aqui dentro da parte do contexto, etc., para eu ver o que tem. Então, ele já fala o que tem dentro. Ele fala que tem o Cloud MD, que são as instruções, tem uma pasta de concorrentes, tem uma pasta de fala, de contexto, de entregáveis, etc. E aí eu posso pedir para ele, resuma com suas palavras do que se trata esse ambiente. Esse ambiente é basicamente a fábrica de conteúdo pessoal do Christian, organizada como um sistema de produção contínua, não uma pasta de arquivos soltos. A lógica é espionar concorrentes, filtrar o que interessa, passar pela voz autoral dele, transformar em roteiros carrosséis prontos, publicar no Notion e depois em vídeo. Tudo documentado para que eu, um agente, consiga repetir esse ciclo sozinho todo dia, sem precisar repreender o processo do zero. As peças se encaixam assim. Primeiro, há uma camada de inteligência do mercado, concorrentes, redes, relatório de redes, que monitoram que perfis referência estão postando e quais métricas o próprio Christian está atento. Depois há uma camada de identidade, a fala, o contexto
que define como ele fala, escreve e se posiciona para que o contexto gere e soe como ele e não genérico. Genérico, vou repetir de novo, não fazemos conteúdos genéricos. E é uma coisa que eu consegui automatizar. Muita gente acha que você não consegue automatizar a sua personalidade. Cara, você não é tão especial assim, tá bom? Você não é tão especial assim. E é isso que eu tô provando aqui, utilizando o Cloud Cowork, fazendo uma pasta específica para isso. Então, em resumo, não é uma pasta de posts, é uma pipeline de conteúdo com memória própria, desenhado para rodar em loop diário, puxando concorrentes, filtrando pela voz dele e empurrando prontos para o Notion. Nota: os conectores de marketing, Notion, Canva, Figma, HubSpot, Slack ainda não estão autorizados nessa seção. Você precisa liberá-los das configurações nos conectores cloud ou via MCP numa sessão interativa para que eu consiga ler e escrever no Notion como o fluxo descreve. É uma coisa que nós vamos falar posteriormente sobre MCPs, mas eu acho que já ficou um pouco mais claro para você do que se trata a estrutura geral, né? O que diferencia o Cloud Code do Cloud Cowork do Cloud Chat, e eu acredito que nós estamos bem alinhados para já ir para o próximo bloco, que é configurar o workspace geral e como você consegue criar uma pasta aí, como você consegue baixar o aplicativo da Anthropic de forma oficial. Então agora no bloco 12 nós vamos fazer toda a configuração do seu workspace para deixar o seu Cloud Cowork já utilizável. Então você vai primeiramente acessar aqui o Cloud, ele vai entrar aqui em Cloud AI, e aqui dentro nós vamos ver a questão dos planos, né? Você consegue ver os planos aqui da parte do Cloud. Clicando aqui na sua foto, no caso, você vai ver aqui em fazer upgrade do plano. E aqui dentro você consegue ver quais planos existem, né? Você tem os planos de individual, ou seja, você utilizando, e os planos Team e Enterprise. O primeiro plano que existe é o Free. Obviamente você só precisa criar a sua conta. A Anthropic, ela não deixa tantos créditos assim, tantos tokens para você utilizar no plano free, no Chat AI, e você não tem acesso a basicamente nada, né? E aqui no plano Pro, que é o que a gente precisa, você vai ter aqui o Cloud Code, diretamente da sua base de código, o Cloud Cowork, o Cloud Design, limites maiores, acesso a modelos do cloud e memória persistente entre as conversas. Para iniciar, o plano de R$ 92, o plano Pro, já é o necessário e é o que a gente vai escolher para progredir. Caso você já utilize o Cloud, etc., provavelmente você já sabe disso, mas você também tem a opção de utilizar o plano Max. E o plano Max, ele é tudo que tem dentro do plano Pro, mas você tem uma quantidade de limite muito maior para trabalhar. Então, você vai utilizar o plano Max caso você queira progredir nas suas tarefas e fazer ainda mais, beleza? Então, para baixar o Cloud Cowork, primeiramente você vai ter que assinar o Cloud Pro, ali a conta Pro, e você vai vir aqui dentro mesmo do Chat AI e vai vir aqui em obter apps e extensões. Essa aqui é a forma mais oficial de você fazer isso. Porque aqui dentro você tem todos os links oficiais da Anthropic. Você tem o Cloud Design, você tem as extensões aqui para o Microsoft 365, você tem aqui o aplicativo de celular, que ele vai abrir direto na Play Store, na Apple Store, e você tem aqui a extensão do Chrome, o Cloud Cowork via terminal, via extensão, aplicativo, JetBrains ou Slack, e o que nos interessa é o aplicativo desktop, que é aqui, obviamente, um aplicativo que você consegue conectar aqui seus arquivos, apps, etc., que é o que a gente precisa baixar, beleza? Aqui não está aparecendo nenhum link para eu baixar, no caso, esse é o link, e está aparecendo para mim o macOS, porque eu estou em um Mac, no caso, mas para você pode aparecer Mac ou o Windows e você consegue baixar. A partir do momento que você baixou, vai ter a mesma tela do Cloud, beleza? A mesmíssima tela do Cloud Chat. Você vai precisar fazer o seu login dentro da sua conta que já tem o plano. A partir do momento que você fez o seu login, você já tem acesso às duas abas aqui, que são a aba de Cowork e a aba de Code, beleza? Então pausa esse vídeo e já faça essa parte para você ter acesso ao aplicativo do Cloud. Então eu espero que você tenha baixado aí o Cloud Code, o Cloud App,
para a gente progredir aqui nessa parte. E agora eu quero que você pause o vídeo de novo e pense. Eu vou tentar automatizar essa pequena tarefa aqui no meu dia. Por exemplo, fazer e-mails, por exemplo, escrever como você sempre escreveu. Então, você tentaria criar conteúdos aqui dentro do cloud com a sua voz, uma coisa que você nunca conseguiu, por exemplo, em outras ferramentas, beleza? Eu quero que você pause o vídeo agora e pense em uma tarefa específica que você quer automatizar para a gente progredir aqui nesse ambiente. Beleza, pensou na tarefa? Agora a gente vai progredir nesse ambiente aqui criando uma pasta só para essa tarefa. Essa pasta aqui vai ser onde o chat, o Cloud Cowork, ele vai ter acesso para criar arquivos, editar, excluir. E sempre que ele for tentar fazer outra coisa fora desse ambiente ou dentro desse ambiente também, você vai ter controle sobre as ações dele, porque ele sempre vai estar aqui e perguntar antes de agir, que vai ser o modo padrão que nós vamos utilizar dentro aqui desse curso. Então, entrando aqui dentro, nós vamos ir em criar um novo projeto. Aqui dentro vai ter um lugar dedicado para trabalho contínuo, onde o conteúdo se acumula ao longo do tempo. Aqui as instruções ficam em uma pasta no seu computador. Nós vamos aqui em começar do zero. Aqui dentro ele já vai deixar especificando onde vai ser gravado essa pasta no seu computador. Então, se você clicar aqui, você pode mudar, beleza? Aonde vai ficar. Eu não vou mudar, eu vou deixar padrão mesmo. Você pode adicionar arquivos de contexto e você pode dar o nome às instruções. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aula, passo a passo, Cloud Cowork. Vou colocar aqui, esse ambiente é para apresentar todos os benefícios de utilizar o Cloud Cowork para quem quer ser mais produtivo. Então, eu vou criar aqui e é isso. Agora, você tem já o seu projeto dentro do Cloud Cowork. Isso é o primeiro passo que a gente fez e eu quero que você prossiga aí do seu lado para você fazer também. Bom, agora nós vamos falar um pouco mais do contexto aqui desse ambiente, né? Primeiramente, o contexto do Cloud Cowork ele é acumulativo. Então, você pode criar, obviamente, outros chats vindo aqui, não é? Você pode criar uma nova tarefa e adicionar, selecionar a sua pasta, que ele vai ler as tasks, vai ler ali a questão da sua pasta completa para entender um pouco mais do contexto, mas é acumulativo. Você consegue dar contexto a partir de links, você consegue escolher pastas, drives, arquivos do drive, né, no caso, para você progredir nessa parte e adicionar aqui no contexto. Você consegue programar, que a gente vai falar posteriormente sobre essa parte aqui, tarefas, e você consegue dar instruções mais claras, né? Então, vou falar aqui, olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Como posso te ajudar hoje? Então, o nosso chat já está pré-configurado e aqui embaixo nós temos a opção de, sempre que ele for agir para fazer uma coisa específica na pasta, ele vai sempre perguntar antes de agir, e se eu configurar assim, ele vai, obviamente, já me colocar aqui uma especificação sobre essa parte de ele agir sem perguntar. Então, aqui dentro, eu já tenho vários MCPs configurados, que a gente vai falar posteriormente, sobre ferramentas específicas. E o que ele está me perguntando aqui o Cloud trabalhará e usará os seus conectores sem precisar de aprovação. Isso pode colocar seus dados em risco, ou seja, ele pode acabar utilizando essas tasks aqui e tal, todos esses pontos, de uma forma que não seja necessariamente o ideal. Por isso que a gente vai utilizar sempre perguntando, beleza? Mas caso você queira já configurar, você clica ali em perguntar e eu vou colocar assim continuar, que ele já vai habilitar aqui o agir. Mas a gente sempre vai continuar aqui dentro no pergunte antes de agir. Agora nós vamos falar sobre os modelos, beleza? Os modelos aqui dentro do Cloud Cowork. Nós temos aqui o primeiro ponto que você precisa entender é que sempre que você inicia um novo chat dentro do Cloud Cowork com um modelo, você não pode mudar ele, beleza? Para você iniciar um novo chat, você vem aqui em nova task, você vai adicionar aqui a sua pasta que foi criada, beleza? Vou clicar aqui em permitir, afinal fui eu que criei essa pasta. E aqui dentro nós temos aqui todos os modelos disponíveis hoje e obviamente aqui a parte de esforço. Então, qual que é a diferença de cada modelo aqui? Primeiro, o Fable 5 ele é o melhor modelo que já existe no mercado hoje, mas ele gasta muito crédito. Então, dependendo da tarefa que você vai fazer, eu não aconselho você utilizar ele. O Opus 4.8 ele é para tarefas complexas, como a própria Anthropic coloca aqui. O Sonnet 5 ele é um modelo novo que acabou de sair, que é para tarefas no dia a dia, muito bom, estou gostando de utilizar ele. E o Haiku
ele te dá respostas imediatas. Então a latência dele é muito mais rápida, mas ele não é tão inteligente assim. Por padrão, eu acredito que você utilizando o Opus já vai ser o ideal para progredir ali no seu dia a dia. E o esforço é quanto tempo ele vai ficar pensando. Obviamente que se você colocar o esforço alto, ele vai pensar por um tempo e quanto mais tempo ele pensa fazendo ali o chain of thought, que a gente chama, né, a árvore de pensamento, ele vai ler a resposta que ele mesmo produziu, vai entender se está certo, vai pensar de novo, etc., para te gerar um resultado que é legal. Você não precisar ficar fazendo retrabalho. Se você colocar no máximo aqui, você pode desabilitar isso aqui, né? Obviamente, mas eu sempre gosto de habilitar e deixo no médio ou no alto. Se você colocar no máximo, você tem que ter a noção que até a Anthropic coloca aqui. Você pode usar tokens excessivos, resultado em tempo de resposta longos e pode atingir limite de token mais rápido. Use com moderação em tarefas mais difíceis. Então, em geral, você sempre vai utilizar no alto, no médio ou no baixo, beleza? Só se você quiser testar uma coisa muito específica, mas fique sabendo que muito provavelmente seu contexto, suas sessões elas vão acabar muito mais rápido. E para finalizar essa parte, nós vamos falar sobre as conexões essenciais que nós precisamos ter aqui dentro do nosso Cloud Cowork, beleza? Que, enfim, já você pode se beneficiar de toda forma fazendo isso aqui. Então, clicando aqui em personalizar, nós vamos ter aqui conectores, beleza? E aqui nós vamos em navegar em conectores. E aqui nós vamos ter vários conectores. É uma coisa que vai te ajudar muito. Então, você pode conectar o Canva, você pode conectar o Notion, o Gmail, você pode conectar o seu Drive, você pode conectar o seu Slack, o Google Calendar, o Miro, o Monday, e você pode ir pesquisando aqui quantos forem necessários. A partir do momento que você clicou em conectar, ele vai te perguntar se você quer adicionar esse contexto aqui e vai abrir a aba do seu navegador, falando se você quer permitir que o Cloud tenha acesso ao Canva. Eu vou colocar aqui permitir e ele autorizou eu utilizar. A partir do momento que ele autorizar, ele vai me redirecionar para o Cloud quando eu clicar aqui e está pronto esta configuração. Está aqui conectado com o Canva e agora o próprio Cloud ele tem acesso ao Canva e nós vamos falar posteriormente o que isso significa, beleza? Mas o primeiro passo é esse. Quero que você reveja esses pontos, configure essa primeira parte aqui que é essencial para a gente progredir para o restante deste curso. Agora nós vamos para a nossa parte 3 aqui, falando principalmente de diferença entre agentes, fluxo de trabalho, automações diárias que você pode fazer aqui dentro, como que funciona o contexto. Eu vou mostrar aqui como que você pede para ele criar tasks para ele fazer durante o dia, como que essas tasks funcionam, qual que é a limitação, a questão ali também de como que ele cria arquivos, como que você pode pedir. E principalmente um pouco de engenharia de prompt aqui, que vai ser o ideal para você progredir nessa parte, afinal, se tudo está em linguagem natural, você precisa ser muito claro no que você quer pedir aqui dentro do Cloud Cowork para que a IA consiga te entender. Então, vamos lá. Primeiramente falando sobre a questão de contexto. Basicamente, o contexto aqui dentro da ferramenta, ele funciona como um contexto contínuo. Você vai fazer a progressão completa desse contexto a partir do momento que você vai interagindo aqui dentro. Então, além do contexto que fica aqui nessa seção, você pode falar para ele exportar esse contexto para dentro aqui da sua pasta, beleza? A pasta aqui que tem apenas a questão do cloud.md por enquanto e não tem nenhuma tarefa. E a partir dali você pode, enfim, meio que manter essa estrutura por completo durante os dias ali que você queira. Se você mudar de chat, ele vai analisar a pasta, vai analisar o cloud.md e aí vai fazer essa progressão. Então, é basicamente isso sobre o contexto que você precisa entender, que diferente de uma sessão do Cloud Chat, você consegue manter sessões em múltiplos chats se você manter ali uma estrutura completa dentro da sua pasta. Então, vou falar o seguinte para ele. Essa pasta em específico que nós estamos utilizando, ela é para um curso completo que eu estou fazendo sobre Cloud Cowork e nós vamos fazer alguns testes aqui em específico. O primeiro teste que eu quero mostrar para o pessoal é sobre a questão de criação de MDs e contextos sobre prompts mais específicos. Então eu quero que você crie um MD completo para mim falando como promptar dentro do Cloud Cowork. Falando sobre as diretrizes que você precisa seguir, dando exemplos, falando do chain of thought, falando sobre a especificação ali
sobre passos, você colocar no prompt e assim por diante. Para quem está querendo saber também, esse software que eu estou utilizando, ele se chama Rand e ele meio que funciona como uma transcrição automática do que eu falo aqui para dentro do meu computador. Então aqui, esse é o primeiro fluxo de trabalho que ele está criando alguma coisa, nós conseguimos ver o progresso aqui dentro, além de como que ele funciona. Então sempre que você manda alguma coisa, a primeira coisa que o Cloud Cowork vai fazer são quebrar a estrutura que você pediu em tarefas. A partir do momento que ele criou essas tarefas, ele vai fazer um plano para conseguir fazer as tarefas e vai começar de fato a progredir. E aqui do lado direito superior, nós podemos ver que tem aqui a questão do progresso, de tudo que ele vai fazer. Então aqui ele criou, por exemplo, 2 arquivos MD e aí ele já abre para mim aqui um MD específico. Então ele falou aqui, pronto, cobre diretrizes, estruturas de prompt, contexto, objetivo, escopo, formato, restrições, critérios de sucesso, tom de voz, especificação, etc., com exemplos práticos. Então ele criou um documento aqui, bem legal, de como eu posso promptar da melhor forma possível. Como que você pode aplicar isso para o seu contexto? Você pode utilizar, pedir para ele te ajudar a automatizar uma tarefa, não necessariamente no sentido de você falar para ele, eu quero que você me ajude a criar um prompt para isso, mas sim você passar para ele, utilizando linguagem natural. Você pode utilizar esse microfone aqui do Cloud, como você pode ver, para fazer essa parte. Aí você coloca aqui o seu microfone específico, o meu é esse Finifine aqui, e eu poderia falar aqui que ele iria começar a transcrever minha voz. Mas aqui no caso, como promptar no Cloud Cowork, guia prático de diretrizes, o que é um bom prompt? Um bom prompt é aquele que dá ao Cloud contexto suficiente para agir sem precisar adivinhar. Então, essa é a regra de ouro de qualquer prompt. Você precisa dar contexto à inteligência artificial para que ela aja da melhor forma possível. Não adianta você falar, pô, eu quero automatizar minha produção de conteúdo, que a IA não vai saber necessariamente por onde começar, porque ela não sabe do que você fala, ela não sabe quem é você, ela não sabe como você fala, e ela não sabe o nível de complexidade que os seus conteúdos falam, ela não sabe a plataforma que você vai querer fazer. Então, tudo isso que eu falei, esses 5 pontos, são contextos que você pode fazer. Também tem a estrutura do conteúdo, também tem o estilo, o formato que você escreve, e assim por diante. Então, tem tudo aqui necessariamente para eu conseguir progredir. Vamos supor que eu quero utilizar esse documento. Aqui ele também colocou outro documento que eu posso ver, ó, beleza? Então tem esses dois aqui, posso colocar em tela cheia ou não. E eu vou falar para ele o seguinte: quero que você utilize esse documento criado para sempre que eu enviar uma mensagem pedindo para criar um prompt melhor, você me peça informações e já me gere um prompt completo. Pode ser? Agora, o que eu estou fazendo com essa mensagem aqui? Basicamente, eu quero que ele me ajude a fazer uma estrutura de prompt melhor com base em qualquer mensagem que eu enviar. Então, eu estou traduzindo esse material que ele criou em uma ação específica para ele fazer. E a partir daí fica muito interessante, porque eu posso automatizar essa ação também. Eu posso colocar especificações aqui dentro para que ele transforme isso em uma skill, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui para ele: acima disso, eu quero que você crie para mim uma skill.md com todos esses pontos. Nós vamos utilizar esse ambiente aqui para fazer roteiros, para fazer pesquisas e para fazer conteúdos voltados para textos. Então, sempre que eu enviar alguma coisa aqui, você vai ler a minha requisição e vai refazer esse prompt utilizando a skill de prompt que você vai criar agora. Ou seja, você vai melhorar o que eu estou pedindo para que fique o mais claro possível para você. Dentro desse processo, eu quero que você especifique pontos que, obviamente, vão estar no manual que eu não te mandei, e no lugar de você simplesmente falar, eu entendi, eu quero que você me pergunte de volta para obter ainda mais contexto. Então, é para isso que essa skill vai funcionar. Então, eu estou fazendo uma engenharia reversa aqui. No lugar de simplesmente eu pedir para ele utilizar essa skill, eu vou dar um motivo para ele utilizar essa skill de uma forma mais automatizada, que é, sempre que eu mandar uma task para ele, ele vai utilizar essa skill de forma automática, como passo zero, para melhorar a minha requisição, e a partir daí ele vai me fazer
perguntas para melhorar o contexto, que é o ponto principal aqui da engenharia de prompt, e a partir desse contexto ele vai me fazer perguntas e depois das perguntas ele vai me gerar a resposta que eu quero para roteiro e fazer, enfim, o que eu quero nesse sentido. Então aqui ele me fez uma pergunta muito boa. Essa skill deve travar sempre que eu não tiver informação suficiente, te bloqueando até eu responder. Ou deve sugerir uma versão melhorada, já assumindo respostas razoáveis e só perguntar quando for algo crítico. Sempre perguntar antes. Então vou colocar aqui sempre perguntar antes. Quero rodar 2, 3 testes rápidos da skill como pedidos reais. Fazer roteiro X para validar. Ok, então ele me fez 2 perguntas aqui para clarear o contexto do que eu queria. Ele já utiliza isso de forma clara. E aqui ele já colocou no progresso. Rascunhar skill, rodar 3 testes, empacotar e entregar em formato de .skill, beleza? Então, aqui dentro nós conseguimos ver o contexto. Aqui embaixo nós conseguimos também ver a estrutura geral do que está acontecendo, beleza? E a partir de agora vai ficar extremamente interessante. Eu quero que você vá anotando e vá aplicando também, porque agora nós vamos fazer subagents aqui dentro para que ele rode com informações específicas. Então aqui tá uma coisa muito legal que ele já está fazendo. Ele já pegou essa minha requisição e já está colocando para 3 agents fazerem as tarefas de forma específica. Porque a Anthropic, no final do dia, ela não coloca apenas esse modelo para trabalhar. Ela faz com que subagents, que são spawnados, ou seja, são recrutados pelo agent maior, fique específico para o que eu quero fazer. Então tá aqui, ó, testei os 3 pedidos, roteiro pesquisa, nos 3 casos a skill identificou o tipo de conteúdo, comparou o checklist, etc. Exemplo, antes de eu partir para o roteiro, etc. Ficou como você queria? Então ele já criou aqui a skill.md e aqui quando eu abro a skill, ele já identifica que é uma skill específica desse ambiente. Então se eu vim aqui e colocar salvar habilidade, ele vai salvar a habilidade e aí já vai ficar específico quando eu der um barra aqui embaixo, ó, a skill que eu acabei de criar, beleza? Então é essa skill aqui chamada skill setup cowork, beleza? Na verdade é essa skill aqui, aprimorar prompt conteúdo. Então, quando eu venho aqui, eu vou fazer de novo para vocês verem, eu dou um barra e eu venho aqui embaixo, tá na habilidade, eu só dou um tab e pronto, já fica aqui dentro. Agora, o que nós precisamos fazer é criar os nossos subagents, é extremamente fácil também. Muito bem, agora que o ambiente já está com essa especificação de melhoria do prompt, eu quero que você crie 3 subagents para esse ambiente de forma específica. O primeiro subagent ele vai ser de roteiros para YouTube e para newsletter. O segundo subagent ele vai ser para pesquisas em geral na internet, focando principalmente no mercado financeiro e notícias da B3 e notícias da Nasdaq e assim por diante. E o terceiro subagent vai ser focado em revisar o output do roteiro de forma automática, procurando a escrita específica de IA, ou seja, não é isso, é aquilo, travessão, formas com que a IA lida com a parte escrita, e aí você pode criar esses guardrails ali, etc, para que isso não aconteça. Agora eu vou enviar aqui, e é só esperar ele criar os subagents aqui para mim. No final do dia os subagents eles vão ser mais ou menos tasks.md e vão ficar aqui dentro do nosso ambiente também. Então ele já entendeu aqui o meu ponto, ó, ele já colocou aqui em progresso, empacotar e entregar o ponto skill, criar subagent de roteiros, criar subagent de pesquisa, criar subagent revisor anti-clichê de IA, salvar subagents no projeto e validar. E aqui, cara, você pode simplesmente ficar monitorando se ele está fazendo tudo bonitinho, se ele pedir alguma coisa, você lê o que ele está pedindo e aprova ou não. Se você não quiser aprovar, você simplesmente nega, clicando aqui nesse botão, beleza? De pausar. Então você interrompe a resposta aqui e pergunta para ele por que ele precisa daquele acesso, ele vai te explicar. E agora você pode já ir anotando esses passos para você também fazer. Então pausa esse vídeo enquanto ele vai carregando para mim e já vai aplicando para o seu contexto, né? Caso você queira, você pode ir fazendo do mesmo jeito que eu estou fazendo para treinar, mas você já pode ir aplicando de forma personalizada para você também. Ele finalizou aqui de me responder, como você pode ver, os subagents, eles de fato ficam aqui como .md, e no final do dia o subagent ele funciona de uma forma extremamente específica, que é o quê? Na hora de ele ir para aquele passo, por exemplo, de revisão, ele vai incorporar as regras que estão dentro desse MD e vai transcrever ali para
uma parte específica da tarefa para um subagent. Então, o subagent, no final do dia, ele vai pegar isso daqui como regra, né? E não necessariamente todo o ambiente. Então, ele colocou aqui para mim. Os 3 subagents foram criados e salvos em cloud/agents na pasta projetos, newsletter e tal. Testei o revisor com trecho de clichê proposital, ele identificou todos. Com o ajuste de cada rota, funcionou como esperado, beleza? Então tá tudo aqui. No caso aqui, tá aparecendo para eu salvar esses MDs no Google, porque eu tenho já o MCP, que a gente vai chegar lá ainda. Mas aí eu vou falar com ele. É o seguinte. Beleza, então o fluxo completo do nosso trabalho vai ser: eu, por exemplo, vou te enviar aqui uma ideia específica para você pesquisar, utilizando o subagent de pesquisa. Você vai pesquisar sobre essa notícia ou sobre as principais notícias do mercado financeiro, e depois de pegar essas notícias, você vai enviar o output para o subagent de roteiro, e o subagent de roteiro vai criar uma linha jornalística de geração ali, como se fosse uma newsletter, um paper voltado para a notícia mais quente do dia. Esse paper deve ter entre 1.000 a 1.500 caracteres, focados ali principalmente em 3 a 4 linhas por parágrafo, dividindo para ficar bem fácil de ler. Então, às vezes cada parágrafo vai ter 2, 3 linhas, depois 4 linhas, depois 2 linhas, 3, para ficar bem fácil de ler, como se fosse um paper, uma newsletter normal mesmo. E depois você passa todo esse conteúdo para o subagent para reportar clichês, beleza? O revisor anti-clichê de A, que aí ele já vai ver, identificar e revisar tudo. E aí no final do dia você vai me passar um arquivo completo já utilizando o MCP do Drive ali, criando o doc e já configurando ele por completo, me enviando o link. Confirme se você entendeu antes de fazer qualquer coisa e repasse o plano. Veja o nível do prompt que eu mandei por voz. Por isso que eu também utilizo aqui a parte do Rand, porque isso aqui facilita muito a minha vida. Se eu fosse ter que escrever isso tudo aqui, sem dúvida eu iria escrever de outra forma. Então isso aqui já vai me facilitar de um jeito muito grande. Então eu acabei de enviar aqui, o nosso projeto já está pegando uma forma que está ficando bem legal, querendo ou não. E aí ele já vai começar a trabalhar. Aí ele já começou a me fazer perguntas aqui por conta da skill que a gente configurou. Não sei se você lembra, a primeira skill que a gente configurou para ele melhorar sempre o contexto dos meus prompts, né? Então ele sempre vai fazer essas perguntas aqui. Ó, então ele mandou aqui: esse fluxo de pesquisa do roteiro deve rodar só quando eu pedir. Realmente só quando eu pedir. Ao criar o doc no final, como eu devo deixar as permissões de compartilhamento? Link privado, obviamente. O paper precisa de um título manchete gerado ou só um corpo? Sim, título de manchete também. Então ele gerou aqui essas perguntas, também me gerou outros pontos aqui, quer dizer, ele confirmou, né, tudo que eu tinha pedido, depois me gerou outros pontos e agora ele vai começar a fazer a criação. Então ele falou aqui: fluxo confirmado e salvo, roda manualmente a cada dia que você pedir, doc salvo, preenchendo, pode mandar o tema ou notícia, vou mandar aqui para ele, pode rodar a primeira vez para a gente ver como vai ficar. Já vou pedir para ele rodar o fluxo da primeira vez para a gente ter uma ideia. Ele acabou por completo a nossa pesquisa aqui, pelo que eu estou vendo, e aqui ele já me pediu uma permissão. Olha só, ele falou: o payroll de julho saiu bem abaixo do esperado, só 57 mil vagas contra 110, 115 piorou, abril. Revisado 74 mil. Então, ele está me pedindo a permissão para utilizar o MCP do Cloud. Ele está falando: permitir esta ação traz riscos, instruções maliciosas e arquivos, e-mails, etc. podem induzir o Cloud a realizar ações intencionais. Em geral, você sempre quer revisar tudo que está aqui, beleza? Porque, enfim, é o que tem, mas eu vou permitir. E agora ele vai continuar, né, progredindo ali para criar o arquivo, né, no caso. E o nosso projeto está tomando corpo, como você pode ver aqui embaixo. E aqui ele finalmente finalizou. Rodei o fluxo completo pela primeira vez, como não veio um tema específico, o pesquisador buscou as principais notícias do mercado de hoje e identificou a mais quente, o payroll fraco dos Estados Unidos. 57 mil vagas versus 110 e 115 esperadas. Seu efeito no Fed, juros e bolsas dos Estados Unidos, B3. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir esse documento dentro do meu Drive e eu vou poder ver tudo aqui na prática, né? No caso aqui foram apenas 1.200 caracteres, mas ele já coloca as fontes aqui para mim e tal, então tá tudo de forma específica e a gente pode ler, principalmente para testar, para ver se o subagent de checagem anti-IA de fato trabalhou. Então, o payroll fraco dos Estados Unidos, payroll fraco dos Estados Unidos
tira o Fed do gatilho e mercados operam em cautela. O payroll de julho saiu bem abaixo do esperado, só 57 mil vagas, com expectativa de 110, 115, piorou, tal, o desemprego caiu. Então ele está falando da notícia que realmente está bem escrito nesse caso, né? Você pode ver que não tem nenhuma especificação de IA e tal, então passou no teste, nosso fluxo está aprovado. E aí eu poderia fazer muito mais especificações nesse caso e tal, mas a gente vai progredir para outras partes aqui e continuar melhorando esse projeto e incorporando ele. No próximo bloco a gente vai falar principalmente sobre criação de conteúdo, pegando ainda exemplos nesse caso aqui, já que a gente já iniciou, e vamos que vamos. Então, como tarefa desse bloco aqui, eu quero que você revise esse ambiente, os seus subagents, etc. O que você está fazendo de fato para a gente ir para o próximo bloco e progredir nessa parte. Certo, iniciando o nosso bloco avançado aqui, principalmente dessa parte específica sobre como a gente consegue progredir nesse ambiente aqui, utilizando os subagents e melhorando ainda mais os outputs através de MCPs, skills e principalmente do seu feedback para inteligência artificial em cima daquilo que a gente fez. Então, eu vou falar aqui, né, para você que já estava na aula, você já tem um contexto, para quem não estava, a gente criou basicamente um ambiente aqui de pesquisa automática para pegar as principais notícias do mercado financeiro, transformar isso num artigo, depois já subir no Notion, já subir ali no Drive para conseguir transformar tudo, né? Então, eu vou falar que para ele ficou muito bom, o fluxo funcionou do jeito que a gente queria. Agora a gente vai para as melhorias, né? Primeiro, a primeira melhoria é que 1.200 caracteres é muito pouco. Tem que dar o equivalente a mais ou menos 2 páginas dentro do doc. Aí você coloca ali quanto que vai dar isso. Se você dividir entre 2 parágrafos toda hora, né? Entre 2 e 3 parágrafos. Quer dizer, entre 2 a 3 linhas por parágrafo. Aí você dá uma contada em quanto que vai dar isso. E eu queria melhorar ainda mais esse ambiente através dos MCPs. Então, você tem já conectado a alguns MCPs. Eu quero que você leia esses MCPs e me fale o que faz sentido aqui para esse ambiente também. E também faça um resumo, ensinando para o público, já que esse ambiente também é para isso, né? O que é um MCP, do jeito que ele funciona, etc. Coloque mais ou menos um simbolismo ali na sua explicação, por exemplo, o Neo baixando ali as habilidades de Kung Fu no filme Matrix, e faça simbolismo falando mais ou menos que o MCP é mais ou menos isso, afinal você, se conectando ao MCP, você sabe exatamente como aquela ferramenta funciona, e aí acaba melhorando ali a curva de aprendizado, porque a pessoa não necessariamente vai precisar aprender a usar o software em si, só te pedir, e faça esses pontos. Agora ele vai transcrever, mandei aqui. Então ele acabou de me responder aqui, ele já listou todos os MCPs que eu tenho conectado, beleza? Então tá aqui tudo com um verdinho conectado, você pode ver, todos esses. E ele me mandou aqui também a explicação do que é um MCP para você ver que faz sentido, não é alguma coisa tão complicada como você pode ver. Então eu vou ler os primeiros 2 parágrafos aqui pra gente. Tem uma cena no Matrix que resume bem o que é o MCP. Neo senta numa cadeira, alguém conecta um cabo na parte de trás da cabeça dele, aperta um botão e em segundos ele abre os olhos e diz: "Eu sei Kung Fu". Ele não estudou anos de artes marciais, o conhecimento foi carregado diretamente através de uma porta padronizada que já existia na nuca dele. O MCP, que é uma sigla para Model Context Protocol, funciona parecido. É um protocolo, um padrão de conexão criado que uma IA como o Cloud, no caso esse ambiente é o Cloud, mas funciona também para o Gemini, para o Codex, etc., possa se plugar diretamente em um software, como o Google Drive, como o Canva, o Notion e assim por diante. E no momento em que a conexão acontece, já saber exatamente como aquela ferramenta funciona. Ou seja, toda aquela parte de, vou precisar aprender como é que funciona para mexer no documento no Canva, e aí eu vou ter que arrastar barrinha, não sei o quê. Isso daí já foi, isso aí é passado. Isso aí é simplesmente passado. Você pode pedir para IA fazer isso para você. Tipo assim, você vai falar, Christian, o meu problema que eu queria realmente usar no Cloud Code no Cloud Cowork queria fazer arte no Canva, cara. Queria fazer minhas artes no Canva, isso aí me tira muito tempo, eu tenho que pagar aqui a pessoa para fazer. Será que não tem como ela ver esse vídeo e ela mesma automatizar o trabalho, se ela consegue ser mais produtiva e fazer mais para mim? Ou senão eu mesmo fazer para mim, aí eu não preciso do serviço dela? Cara, tem como. Tem como. Porque o Canva, ele já especificou para o Cloud inteiro o que ele precisa fazer. Então, quais ações ela permite, o que cada um precisa como informação e como isso faz o que você pediu, sem custo, sem tutorial, sem precisar decorar onde fica cada botão. O que isso muda na prática?
Antes existia esse tipo de conexão, você se quisesse automatizar algo entre duas ferramentas, alguém precisava programar uma integração específica àquela par de ferramentas. Isso daí nós damos o nome de API, beleza? Que é uma especificação. Um trabalho manual feito uma vez para cada combinação. O MCP resolve isso com um padrão único, qualquer ferramenta que fale esse tipo específico de protocolo pode ser plugado em qualquer IA que também fale esse tipo de protocolo. Então, se o Cloud ele tem o MCP e um software específico faz o MCP, ele vai se conectar ao Cloud e você só pode controlar tudo direto por aqui, beleza? E aí ele fala os MCPs já conectados aqui na minha conta, o que faz sentido priorizar, considerando que este ambiente existe para roteiros de YouTube Newsletter, pesquisa com foco, conectado igualmente aqui o modo de prioridade. Alta prioridade, Google Drive, média prioridade, Hyperframes. Hyperframes é para edição de vídeo, ConfUI, resumo da recomendação. Então, tá aí tudo de forma específica para vocês, espero que tenha ficado claro. E para a gente plugar qualquer MCP que seja, você vai vir aqui em personalizar, vai vir aqui em conectores e você vai vir aqui em adicionar, navegar conectores. Aqui você tem uma lista inteira de MCPs para você poder conectar, como eu já mostrei posteriormente, conectando aqui o Canva, por exemplo. E aqui tem as suas habilidades já cadastradas e tal, que você também pode baixar aqui da biblioteca da própria Anthropic, beleza? Então é basicamente isso. Aqui ele também falou do tamanho do paper, dá mais ou menos 6.000 a 6.500 caracteres, cada página comporta de 3.000 a 3.200, já atualizei a memória do projeto e assim por diante. Então eu vou falar aqui para ele. Beleza, o nosso projeto já está ficando bem robusto, eu acho que os alunos aqui que estão vendo a aula já aprenderam, já entenderam de fato o que significa o MCP. Agora eu quero que você, olhando para o projeto de forma crítica, analise e fale quais outros subagents nós podemos criar e como melhorar os subagents que já existem para criar, de fato, bons artigos que eu possa postar em newsletter, que eu possa fazer essa estrutura. E também eu quero que você utilize o MCP do Magnific para criar papers, posts de rede social falando sobre aquela newsletter, ou seja, posts de divulgação no caso, tá? Aqueles bem padrão mesmo, falando sobre a notícia e ter uma arte atrás, ou senão a gente pode, no lugar de usar o Magnific, utilizar o Canva também, aproveitar que o Canva já tem vários modelos ali de notícia para a gente utilizar. Analise esses pontos e me traga um relatório completo para a gente progredir. Então ele está transcrevendo aqui. Quando ele finalizar, eu volto com vocês. Olha só que massa. Agora ele já está pesquisando aqui para mim, utilizando o MCP do Canva para fazer o nosso post. Como você pode ver aqui, ele já até mostra para mim essa especificação, né? Posso ver aqui todos os pontos. Obviamente que, enfim, sinceramente está bem feio, né? A gente tem que melhorar esse output aqui nesse caso. Mas, tá... Ele está pensando ainda, está trabalhando, já tem um tempinho. Aqui ele já terminou, então ele falou relatório completo com o número subagent de divulgador de redes sociais, principais pontos do pesquisador, não ter critério fixo de notícia mais quente, nem dados histórico comparativo, roteirista, mistura YouTube newsletter, num arquivo só, o que já vale separar dados do paper cresceu. O revisor cuida do estilo, mas não confere o número, continuam batendo com a fonte, nem o disclaimer financeiro. Proponho 3 novos subagents: checador de fatos, editor-chefe pauta, guardião compliance e além do divulgador que eu já entreguei. Então aqui ele fez o teste do Canva, ele me manda o link de edição, que é muito legal. Então se eu vou clicar aqui, eu vou cair direto no Canva e eu vou poder editar aqui direto, né? Caso eu não tenha gostado daquele específico lá que ele fez, ó. Então ele colocou aqui paper mercado financeiro e tal, então ficou bem legal. E aqui ele me gerou aqui uma descrição, né, dos pontos. Então vou falar para ele o seguinte. Beleza, eu concordo com essas melhorias. O grande ponto é os roteiros de YouTube, eles têm que vir em bullet points, especificando qual que é o conceito do que é que vai ser o vídeo, qual que é a descrição, qual que vai ser ali o hook daquele vídeo, a headline e também ali o roteiro em geral, né? Os blocos. A gente vai dividir em blocos, no caso, que vão ser por bullet points, então não vai ser palavra por palavra, o que eu acho que já vai te facilitar. Então, no final do dia, além da notícia que você vai ter que trazer via documento para newsletter, essa mesma notícia vai ter que virar um novo documento também para a parte do YouTube, ou seja, um roteiro do YouTube, também criado no doc do Drive, e você vai ter que ativar a tool ali do Canva para fazer uma arte. A arte que você fez em si ficou muito feia, então eu quero que você pesquise dentro do próprio Canva artes de rede social e tal para divulgação, porque essa ficou muito simples, eu não gostei. E eu posso até te enviar aqui
artes que eu gosto, mas geralmente é focando em notícias e tal, ter uma coisa de fundo ali, etc. E você pode utilizar o Magnific também para gerar um prompt e tal, até porque o Magnific ele vai aceitar essa questão, mas a gente progride no Canva ali, depois a gente fala sobre o Magnific. Então, são esses pontos. Caso você queira ative, obviamente você vai ter que ativar a skill agora para me fazer mais perguntas e tal, entender esse contexto, beleza? Agora eu vou mandar aqui e a partir daí a gente espera um pouquinho para ele finalizar. Aqui ele finalizou finalmente a requisição. O roteirista virou 2 subagents, roteirista YouTube e roteirista newsletter financeira, que a gente consegue ver todas as especificações que ele fez. Ó. Você, roteirista financeiro, escreve o paper, etc. Estrutura jornalística, tamanho, informação, manchete, etc. Enfim, todos os pontos aqui que a gente precisa. E agora a nossa pasta ela está mais ou menos assim, ó, como você pode ver. Tem uma estrutura aqui de saída, tem uma estrutura de... tem todos os subagents aqui e assim por diante, beleza? Então, agora a gente pode colocar para rodar. Então, o fluxo completo agora gera 2 docs por rodada. Então, eu vou falar aqui. Pesquise outra notícia para testar o fluxo atualizado. Não precisa do passo do Canva para essa geração. Pegue outra notícia sem ser a dos não contratados nos EUA. Pedir para ele rodar de novo e a gente vai ver como que vem a estrutura completa. E está finalizado, fluxo atualizado testado, sem o passo a passo do Canva. Ele me gerou aqui uma newsletter, que eu vou abrir agora, e também me gerou aqui o roteiro do YouTube, que eu também vou abrir. Pense nas possibilidades que isso aqui me gera, né? Afinal, agora eu tenho um bloco de YouTube completo, onde o roteiro é sobre meta compute. Então, enfim, a meta anunciou que vai revender capacidade ociosa de data center. O mercado interpretou isso como sinal de demanda por chip. Pode não ser infinita. E aqui está toda a notícia, beleza? Imagina as possibilidades que dá para fazer com isso aqui. Por exemplo, se você trabalha com o mercado financeiro, como é o exemplo que eu estou fazendo agora, né? Se você é um diretor de arte, se você trabalha com copywriting, é designer, se você trabalha com engenharia, por exemplo, tudo isso dá para transformar em um projeto. Você só precisa ser criativo e fazer uma pergunta. O que eu mais na minha rotina faço de repetição que poderia ser transformado em uma skill em geral? Porque essas especificações elas são extremamente importantes para você progredir dentro dessa parte. Você viu que a gente começou entendendo o que era o ambiente, depois baixando o aplicativo, depois fazendo as nossas primeiras conexões, fazendo as skills, implementando aqui os subagents, os MCPs, e agora nós temos aqui uma demanda completa dentro desse ambiente. Agora a gente vai progredir no próximo bloco para algo além. Como que você consegue criar SOPs, ou seja, geração de documentos, etc., de processos que você faz dentro da sua empresa, ou de processos que você quer seguir aqui para utilizar em outros ambientes, para você conseguir progredir em outras partes. Mas esse bloco em específico fica de tarefa você principalmente utilizar como uma forma específica de você treinar e conseguir automatizar ali alguma coisa do seu dia a dia, beleza? Então agora nós vamos para uma parte aqui que toda empresa precisa também, que é a parte operacional. Nós vamos além do conteúdo. Vamos falar especificamente sobre questão de como que você faz para se aproveitar do Cloud Cowork, do trabalho que é principalmente feito no dia a dia. Então, por exemplo, você tem muitas reuniões, você tem muitos processos já pré-detalhados e você quer, querendo ou não, transformar eles em SOPs, ou seja, em processos detalhados para você utilizar ali, mas você não tem nada escrito, você quer fazer isso. E como você consegue entender como automatizar cada decisão e assim por diante. Então, eu vou escrever aqui principalmente isso que eu te falei, né? Olha, Cláudio, dentro agora da nossa parte da nossa aula, a gente já passou do além do conteúdo, ou seja, nós estamos agora falando de propostas e tarefas que a pessoa utiliza no dia a dia, como ela consegue utilizar o Cloud Cowork para fazer além do que ela faz no dia a dia e tirar proveito disso. Então, a partir daí eu vou te mandar alguns pontos. Então, o primeiro ponto eu preciso que você crie uma skill de análise e de transcrição de reunião para que você crie atas de forma automática. Para mim, essa ata já tem que sair em formato
transcrito ali e tal, organizado já em formato de doc para eu poder enviar para o meu cliente, eu poder transformar isso em uma forma ali que eu possa analisar posteriormente. Também quero que você crie um subagent para SOPs, ou seja, para você conseguir me ajudar a transformar coisas específicas em estruturas de projetos e suportes e tal, para eu seguir uma linha de raciocínio passo a passo ali do que está sendo feito na minha empresa, mas eu não tenho muita noção do que pode melhorar em geral, beleza? E também você me falar aqui, colocando um documento o que vale e o que não vale automatizar no dia a dia de uma empresa e tal, de business, dentro da sua opinião, o que você mais vê passando aqui no dia a dia, beleza? Vou enviar aqui, depois de transcrever, e aí a gente vai ver cada ponto. Mas o nosso projeto já está ficando bem completo. Se você está vindo a aula desde o início, eu tenho certeza que você vai tirar bastante valor daqui. Aqui ele está me perguntando, para skill de ata de reunião, a entrada vai ser um texto de transcrição, você colhe a anexa, ou também preciso lidar com o áudio? Não, vai ser só transcrição. Para o subeixo de SOP, como você diz que não tem muita noção do que pode melhorar, ele deve puxar perguntas de você ativamente, tipo entrevista, para mapear o processo antes de montar o SOP, ou você prefere descrever o processo e ele só organizar e estruturar o que foi dito? Entrevista. O documento sobre o que vale e o que não vale automatizar deve ser um guia geral de negócios, qualquer empresa, ou já amarrado no seu contexto específico, produção de conteúdo newsletter? Não, focado geral mesmo. Agora ele vai criar para mim, como sempre, trabalhando muito. É muito legal, pode falar, é muito legal fazer isso aqui, né? É muito legal mexer com inteligência artificial de um jeito sério, claro, voltado para negócios de fato, assim. Tem o seu valor e por isso que essa indústria vai mudar o mundo. Finalizou aqui finalmente, basicamente ele falou aqui os 3 pontos. A skill da ata foi criada, é um doc.skill, beleza? Aí eu preciso só clicar para salvar a skill que vai instalar. Subagent, consultoria sup, mapeia o processo de pendência, etc. O guia que vale para automatizar, documento geral e aqui ele criou o guia. O que vale ou não vale automatizar no dia a dia? Automação com IA não é uma decisão sobre tudo ou nada. A pergunta certa não é isso dá para automatizar? Quase tudo dá, de alguma forma. A pergunta certa seria o custo de um erro aqui é baixo o suficiente para eu contar com isso, um processo automatizado com revisão humana no lugar certo? Ou seja, ele está falando aqui o seguinte: se eu automatizar aquilo, qual vai ser o output de eu deixar aquilo rodando de forma automática? Será que vai ser legal? Será que de fato eu vou ter o output? Será que é uma tarefa tão importante assim que eu vou precisar de um human loop, que a gente chama, né? Um loop humano ali no meio. Então ele fala, o que costuma valer a pena? Tarefas repetitivas baseadas em regras claras são o que são mais óbvios. Relatórios que seguem sempre o mesmo formato, triagem de e-mails ou mensagem por categoria, organização de planilhas, conciliação de dados entre si, se uma pessoa consegue explicar o processo e tal. Pesquisas de informação, são tarefas onde o valor está em juntar a organização e organizar a informação dispersa. É algo que faz muito o que consumiria horas de uma pessoa. Primeiras versões de um conteúdo escrito rendem bem automação, rascunho de e-mail, etc., o que geralmente não vale automatizar. Decisões com consequência financeira, legal e irreversível, fechar um contrato, aprovar um pagamento grande, demitir alguém, assinar um documento vinculante, não deve sair de uma automação sem revisão humana explícita antes da ação final, porque é uma coisa óbvia. Se você automatizar isso daqui, no final do dia, a ferramenta ela não vai ser culpada nesse sentido. Quem vai ser culpado vai ser você, porque você contratou a ferramenta e a ferramenta ela não pensa. Você pensa e você vai tomar todos os ônus daquilo dali. Então você tem que focar naquilo que tira o seu tempo, que é muito repetitivo e que você consegue automatizar de uma forma muito clara, beleza? Então ficou perfeito isso daqui pra gente. Ele já fez a questão da habilidade da ata de reunião. Eu vou salvar aqui, cliquei em salvar, já cadastrou a habilidade, como você pode ver, e tá aqui o nosso ambiente por completo, beleza? Agora, qualquer transcrição que eu jogar aqui, por exemplo, eu já vou testar já, vou pegar uma transcrição aqui. É isso, eu vou pedir para ele gerar aqui para mim, ó, gere uma transcrição genérica e já teste com a skill de ata. A partir daí também já progrida para fazer um SOP desse processo. O processo é o seguinte, que eu utilizo no meu dia a dia. Eu gravo muito conteúdo para celular, mas não tenho uma estrutura muito específica do que eu sigo, mas eu queria transformar isso no SOP, onde basicamente eu pego meu celular, coloco no editor de vídeo, tenho o roteiro na minha mão, coloco ali para gravar,
faço 30 minutos de vídeo nesse sentido, depois eu escolho as pautas do próximo dia e esse é o meu processo. Eu queria que você colocasse um arquivo para mim. E agora eu envio. Aqui ele acabou de gerar para mim tanto o SOP quanto a parte ali da ata, beleza? Então você vê aqui que a ata tá bem especificado, a ata da reunião, 2/7 e tal, participantes, obviamente que isso tudo aqui é dado mocado, né? Não existem essas pessoas nem nada dessa operação aqui, mas já valida bem ali a estrutura e tal. E eu posso também combar uma coisa com a outra, né? Por exemplo, eu posso pedir para o próprio Cloud pegar essa ata aqui e escrever ela dentro do Canva, que aí já vai ficar bonitinho e eu posso colocar em PDF para mandar para alguém, caso eu queira. Isso é super possível também. Mesma coisa aqui com a parte do SOP. Então é assim que você transforma processos de business mesmo, né? Que você muito provavelmente não saberia utilizar para essa parte geral de ser feita, beleza? Nos próximos pontos nós vamos falar sobre os erros gerais que as pessoas cometem ao utilizar o Cloud Cowork. Então, eu espero você no próximo bloco. E antes de progredir para a próxima parte, eu tenho um convite e um presente para te dar. No primeiro link aqui da descrição, eu tenho uma aula completa, uma masterclass de como você consegue criar carrosséis de forma automática utilizando apenas o Cloud. E como essa aula é sobre o Cloud Cowork, eu estou fazendo esse convite para você ver toda a estrutura que eu estou disponibilizando nessa masterclass. Você não precisa colocar e-mail de nada lá dentro, você não precisa comprar nada. Todo o conteúdo está lá dentro para você conseguir aplicar e ter os seus resultados. Então, tá no primeiro link da descrição. Não esquece de comentar aqui o que você achou, caso você queira acessar agora. E já deixa o seu gostei aqui, se inscreve no canal e bora voltar para o nosso mini curso de Cloud Cowork. Então a gente vai continuar aqui falando agora principalmente dos principais erros, né? E nada melhor do que, né, pedir aqui para o próprio Cloud Cowork fazer isso para a gente. Bom, agora nós estamos no bloco de principais erros, Cláudio, e aqui eu quero te pedir para você fazer um documento detalhado sobre quais são os principais erros que as empresas, em geral, elas cometem ao utilizar esse tipo de tecnologia e qual que é a demanda reprimida que existe nesse meio e a oportunidade para essas empresas que querem, por exemplo, pequenos negócios, que querem automatizar demandas específicas como geração de lead, criação de conteúdo, questão de SOPs, etc. E até grandes empresas, infoprodutores, etc., que tem em comum que você pode colocar dentro de um documento e me falar também. Esse documento em específico ele vai estar voltado para essas empresas, mas você também pode colocar erros específicos de que usuários cometem, por exemplo, dar muitos acessos ao Cloud Cowork e deixar tudo no automático sem ter uma experiência prévia, por exemplo, não dar tanto contexto assim, não utilizar o Cloud Cowork como de fato uma ferramenta agêntica e achar que o Cloud Cowork e o Cloud AI é tudo a mesma coisa. Então faça esse documento e me envie para já colocar dentro desse ambiente. Tá acabando de transcrever aqui e acabou de transcrever. Tinha dado um pequeno bug e acabou não copiando aqui, então eu vou mandar aqui de novo. O legal do Rand é isso, né? Que se você não selecionar a caixa de box e você fala alguma coisa com ele ligado, basicamente ele não vai funcionar, né? A transcrição não tem para onde ela ir. Mas acabou aqui, quando ele fazer o documento eu volto com vocês. Documento pronto, com os 8 erros que você listou, adicionei um nono erro, então aqui dá acesso demais. É comum conectar vários MCPs, aprovar todas as permissões e liberar acesso amplo a arquivos e ferramentas logo na primeira sessão, sem ainda ter noção de como o Cowork realmente se comporta. O problema não é a ferramenta ter acesso, se a pessoa não conseguir avaliar o resultado, certo? Esperado, ou seja, é aquilo que a gente comentou. A inteligência artificial em si, ela não vai necessariamente fazer coisas maliciosas, coisas no seu computador, etc. Ela vai ter um ambiente controlado dentro da sua máquina. Sempre que ela for tentar sair daquele ambiente, vai te pedir permissão, mas você tem que estar ligado. Se você colocar no modo automático aqui, de agir sem perguntar, ela vai fazer tudo aquilo, utilizar os MCP, sair daquele ambiente ali e tal. E às vezes você não vai ter, não necessariamente vai ser um perigo para sua máquina, para você, mas você não vai ter um resultado propriamente bom, né? E aí ele fala, o caminho mais seguro é começar restrito, uma pasta, um objetivo claro, poucas ferramentas. Dar contexto de menos, a gente falou nos últimos blocos, não estruturar o projeto. Você vê que como eu estruturo meus projetos é muito claro, né, a forma como eu faço cada coisa aqui. Não conectar MCPs relevantes, isso acaba capando a IA, porque você fica muito restrito apenas a um chat, e aí se for para utilizar chat, você utiliza o Cloud pelo próprio navegador, o Cloud Chat mesmo.
não criar skills para coisas repetitivas, como a gente tinha falado, e principalmente aqui encher contexto de informação que não ajuda em absolutamente nada. Então, por exemplo, eu estou querendo automatizar uma tarefa muito específica naquele contexto, e aí eu começo a colocar coisas de processos do meu negócio, coisas sobre os meus funcionários, ou se não, falo sobre o meu produto ali, achando que se a IA me conhecer aos montes, ela vai conseguir resolver aquele problema, o que não é necessariamente é uma verdade. O que ela precisa ter contexto é principalmente sobre aquelas tarefas que você quer automatizar. O que cada tarefa vai impactar naquele meio, e para isso ela precisa do contexto, obviamente. O sétimo erro é misturar tudo na mesma pasta, uma coisa que a gente não falou, mas sempre que você for tentar automatizar um processo que seja, você cria uma pasta nova, para assim ficar mais organizado e ficar mais processual, beleza? Uma coisa que você pode tentar fazer aqui é criar aqui dentro mesmo desse ambiente, ou de um outro ambiente que você esteja, de um ambiente novo também, um setup. Então, por exemplo, a gente criou todo esse setup aqui, eu posso falar, é, bom, muito bem, agora eu quero, com base em todos os pontos que a gente criou, que você não olhe de forma personalizada mais para o projeto, mas olhe para os passos que a gente foi dando aqui e crie um setup personalizado em formato de prompt para sempre que eu começar uma pasta nova, eu não precisar passar por todos esses pontos que a gente falou aqui. Eu quero que você crie esse prompt que seja um prompt fundador, ele precisa ser grande, precisa ter pontos específicos, e também cria uma subpasta dentro dessa pasta que vai conter esse prompt, vai conter as skills necessárias para já iniciar um ambiente da melhor forma possível, sem eu precisar fazer todos esses pontos e assim por diante. Estou fazendo isso automaticamente, eu já encurto 80% do caminho e meio que eu consigo automatizar ali toda essa parte sem a necessidade de fazer todos esses arquivos aqui de novo, né? Ele provavelmente vai colocar nessa subpasta a questão aqui do que são subagents, do que são MCPs, as saídas, skills, etc. Então vai ficar muito bom assim. Eu poderia, por exemplo, criar uma especificação de setup falando só sobre mim. Seria possível também, seria muito bom, na verdade, mas isso fica para outro momento. Agora eu vou esperar para ver qual que vai ser o output dele. Pronto, ele acabou aqui e eu tenho tudo que eu preciso, beleza? Agora, então, vamos ver o que ele falou aqui. Ele falou o seguinte: cada subpasta em kit fundador, criada a subpasta kit fundador. Então vamos ver aqui se a gente acha essa subpasta. Cadê? Deixa eu entrar aqui dentro. Tá aqui, a pasta. Kit fundador. Nós temos aqui duas skills e o prompt fundador em si. Vamos abrir esse prompt fundador para ver como que fica. Ele abriu aqui dentro do meu anti-gravity, né? Deixa eu puxar um pouco mais aqui. Só tirar esses negócios aqui para não desfocar da aula, né? Tirar tudo, pronto. Então, tem todo o contexto aqui, né? Esse é um prompt para colar como instrução do projeto. No início você configuração do Cloud Coworking, a gente produzir qualquer coisa e tal, entrevista inicial, tal, registre as respostas, verificar, conectar vezes MCP, garantir o filtro, desenho subagents, separe. Então tá muito completo realmente, tá muito legal. Além disso eu tenho, obviamente, as minhas duas skills. Então, por exemplo, a forma mais fácil de utilizar isso aqui eu copio essa pasta, vou aqui em novo, e aí na hora de iniciar aqui dentro, eu crio uma nova pasta, e aí eu colo aquela pasta que eu copiei lá dentro e falo para ele iniciar o projeto checando os documentos daquela pasta que eu copiei e lendo o prompt fundador para seguir aquelas regras, né? E aí você tem um contexto infinito. Entramos no bloco 9 só para voltar ao que eu estava falando. Eu sei que cortou, eu vi na gravação, mas basicamente eu tinha falado que você tem um contexto infinito agora, sempre que você for criar ali uma nova pasta, beleza? Mas iniciando aqui o bloco 9, a gente começa por agora. Então, o que separa as pessoas que vão crescer utilizando inteligência artificial agora que já está nesse nível que você está vendo aqui, de 2026 para 2030, 2040, 2050, que seja, é de fato conseguir utilizar essas ferramentas de forma inteligente, de forma progressiva, automatizando aquilo que deve ser automatizado, como a gente viu aqui dentro, e fazendo aquilo que deve ser feito a partir dessas ferramentas. É essencial que você entenda isso, é essencial que você compreenda a forma como trabalhar com o Cloud Code para você ir pegando o jeito e progredir
nesse mundo. Isso aqui é só a ponta do iceberg que tem como fazer, e é por isso que é um passo a passo completo para você começar por aqui, que é o melhor dos mundos. O Cloud Code ele não é muito bom para quem é iniciante, isso é verdade. Então você começa pelo Cloud Cowork e ignora todo o resto. Começa por uma ferramenta, ignora tudo o resto e progride nela. Então essa foi a diferença de uma IA que simplesmente responde às suas perguntas para uma IA operacional, que a gente viu que consegue criar roteiros, pesquisar na internet, se conectar com o meu Drive, criar documentos, fazer pesquisas, criar atas, criar imagens, se conectar com Canva e tudo mais que dá para fazer, que eu não fiz aqui porque é muito personalizado para cada ambiente, para cada mundo. Então a tendência do Cloud Cowork para os próximos meses e para os próximos anos é que ele tenha cada vez mais ferramentas para que você consiga se conectar no ambiente do cloud, no aplicativo do cloud, e consiga fazer tudo por lá. Hoje em dia, para vocês terem noção, eu já consigo criar as minhas imagens completamente direto pelo aplicativo do Anthropic, eu já faço os roteiros pelo aplicativo do Anthropic. Porra, eu consigo até criar vídeos aqui pelo aplicativo da Anthropic para vocês verem o nível que está chegando essa especificação. Então, vocês precisam não necessariamente correr contra o tempo, eu não quero gerar um fear of missing out em você, um FOMO, mas vocês precisam ver esse vídeo aqui pelo menos 2, 3 vezes, manda esse passo a passo aqui, compartilha isso com um parceiro que você tem de negócio, que eu acho que eu tô pegando em todos os pontos necessários para você de fato progredir e conseguir fazer aquilo que é mais interessante possível, que é automatizar aquilo que deve ser automatizado e ganhar com isso, né? Você não está pagando essas inteligências artificiais simplesmente porque você é bonzinho, você quer tirar valor delas. E muitas vezes você acha que você é burro, porque você não consegue tirar valor como você vê as pessoas online falando, você fica perdido nesse emaranhado de tutoriais, falando sobre Cloud Code, falando sobre chat GPT, etc. Então foca só nesse vídeo por enquanto, foca em fazer o seu projeto, como a gente viu em todas as outras partes desse vídeo. Então, dentro desse mini curso aqui, você entendeu como estruturar prompts completos, skills personalizadas, subagents, conexões MCPs, uma estruturação de projeto que foi fino, viu? Criar isso aqui. Fluxo multiagêntico, personalização de conteúdo, boas práticas e a você gerar um kit fundador para nunca mais ficar precisando fazer a mesma coisa infinitas vezes. Bom, é isso. Eu te prometi lá no começo. Se você voltar, você vai ver que você aprenderia passo a passo como utilizar o Cloud Cowork. Eu acredito fielmente que eu consegui cumprir a minha promessa que eu fiz no começo do vídeo. Então, por isso, eu te peço para você se inscrever aqui no meu canal que está trazendo vídeos que vão gerar muito valor para você, eu acredito, e também curte esse vídeo para que a plataforma entenda que é um vídeo que gera valor para as outras pessoas, que elas tendem a clicar também e se beneficiarem. Se você achou que esse conteúdo, né, foi muito legal e te ajudou de alguma forma, compartilha com uma pessoa que você conhece. Acredito que isso vai beneficiar tanto você quanto ela, mostrar que você tem interesse sobre esse assunto, que você consegue progredir também nessa parte. Então aqui fica um desafio para finalizar e um convite. O desafio é você pensar em quais são os próximos pontos que você precisa personalizar e automatizar dentro aí do seu ambiente, seja sua empresa, seja como um projeto empreendedor interno numa empresa que você trabalha, ou seja numa coisa pessoal sua mesmo que você quer criar. E o convite que eu quero te fazer, um presente que eu quero te dar, é no primeiro link aqui na descrição, novamente falando sobre a Masterclass de criação de carrosséis automáticos, 100% no cloud. Eu acredito que isso vai te beneficiar muito. Então, parabéns por ter chegado até aqui. Você saiu de um chat simples para um ambiente completo, com prompts, skills, subagents e um fluxo de trabalho real rodando. É isso. Fechamos o ciclo, começamos de um chat e saímos com prompts estruturados. O kit fundador que deixamos pronto exatamente para isso. Da próxima vez que uma pasta nova precisar de uma nova estrutura, o caminho já está pavimentado. Parabéns de ter ido até o final dessa aula, bastante coisa, e agora precisa replicar e adaptar como quiser. Espero que você tenha entendido tudo. Deixe seu comentário aqui embaixo e muito obrigado por assistir. Valeu!